Oi, Débora, Que prazer, tudo bom, Alexandre? tudo ótimo. Ô, Débora, antes de tudo, muito obrigado por você estar aqui conosco, por você ter cedido, e essa sua gentileza de estar aqui essa uma horinha para a gente bater um papo. Pessoal, antes de eu seguir, eu queria só falar um pouquinho para vocês saberem como é que eu conheci a Débora. A, a gente participa do mesmo grupo, que é um grupo gerido muito bem pelo Deolim, que é um grupo de WhatsApp chamado Gestores da Farma, e é um grupo que já existe há muitos e muitos anos, então tem muita gente bacana lá, pessoal com muita experiência na indústria farmacêutica, pessoas que atualmente estão, pessoas que não estão mais, que, como é o meu caso. E eu conheci a Débora lá nesse grupo. E ano passado, um pouquinho antes de começar a pandemia, o nosso grupo teve a oportunidade de se encontrar presencialmente. Foi um momento bem legal, porque o pessoal, muitas pessoas não se conheciam, e aí foi um momento É ali de verdade. interação muito legal, né, Débora? Foi muito bom. Foi muito legal aquele dia. Então, Débora, e aí, naquele dia eu conheci a Débora, a gente acabou que ficamos ali só interagindo no grupo. E aí a Débora, ela, no dia que eu conheci, eu soube do background que ela tem na área de oncologia e eu fiquei muito interessado. E aí eu fiquei sempre com aquela vontade. Eu falei, pô, eu quero chamar a Débora para a gente bater um papo, para entender como é que ela está vendo tudo que está acontecendo nesse mercado, considerando toda a experiência que ela tem na oncologia, que eu acredito, Débora, que hoje, assim, você no Brasil, com certeza é uma das pessoas que tem mais experiência na oncologia. E aí ela topou, pessoal. Eu fiz esse convite para a Débora, ela topou e eu fiquei super feliz com você ter aceitado esse convite, Débora. Obrigada, E Alexandre. Prazer é todo meu. Você sabe que é uma oportunidade incrível, porque a gente constrói, né, a nossa carreira, cada um de nós, e temos tantas oportunidades de aprender e a oportunidade de compartilhar. Às vezes a gente compartilha muito mais só no nosso âmbito dentro da empresa que a gente está, com grupos menores, e esse Instagram, essas lives são incríveis. A gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco, né, e devolver um pouco de tudo que a gente aprende. Então, é obrigada a verdade. você. Ah, Muito bom estar legal. aqui contigo. Bom, Débora, para começar, eu queria que você pudesse se apresentar, falar da sua carreira na indústria farmacêutica, onde tudo começou, o que que você fez e o que que você está fazendo atualmente, por favor. Legal, obrigada, Alexandre. Bom, eu costumo dizer que eu já fiz um pouco de tudo na indústria. Trabalhei tempo com pesquisa clínica, representante de vendas, gerente de produtos, e fui caminhando aí pelas áreas e conhecendo como que é o funcionamento da farma. E acho que tem um sentimento que sempre me acompanhou, que é essa questão de você estar apaixonado por aquilo que você está fazendo naquele momento, né? Uhum. E aí eu fui trilhando minha carreira, fiz uma carreira internacional também, na própria oncologia, passei alguns anos nos Estados Unidos, lá gerenciei produto de oncologia para a América Latina, para outros países, Europa, China, foi uma experiência também bastante bacana. E há 10 anos eu estou como bio-head de oncologia no Brasil. Então, eu nunca vou esquecer qual é esse tempo, porque foi exatamente a idade do meu filho menor. Quando eu assumi a primeira BU de oncologia, o Matheus estava para nascer e ele vai fazer 10 anos daqui 2 meses. Então, eu nunca vou esquecer qual é esse tempo. E eu tenho, então, assim, sido todo dia apaixonada pelo que eu faço e tenho trilhado aí com o time, com as pessoas que me cercam, esse trabalho que é tão importante, né, para a gente aqui na farmacêutica, para os médicos, para os pacientes. E de oncologia, Alexandre, eu tenho mais de 20 anos na área. Aí eu digo que na onco, eu realmente já fiz quase de tudo. Eu já fui gerente de produto, GR, GD, biohead, eu já fui paciente, já fui cuidadora.
Então, assim, eu conheço realmente assim muitas perspectivas aí. Tive a oportunidade de conhecer muitas perspectivas da oncologia. Então, estou à disposição aqui para compartilhar com vocês, pessoal. Legal, Débora. E pegando todo esse seu histórico na indústria farmacêutica, o que que você fez para estar se capacitando? Porque eu entendo que a carreira ela é nossa, né? A gente que tem que fazer todo o nosso plano de carreira, nossos objetivos. Mas o que que você fez para você chegar tão longe como você chegou na sua carreira? Bom, eu fiz bastante coisa, né, Alexandre? Mas eu vou pegar aí o comecinho de tudo. Acho que começa, eu concordo com você, essa questão da carreira tem que estar na nossa mão. Então, todos nós, felizmente, vamos ter muitas pessoas que vão nos impulsionar para frente, mas nós temos que estar com a mão na direção, né? Então, a gente que tem que pegar a direção e falar, é para lá que eu quero ir. Então, assim, eu sempre parto do princípio que o desejo tem que ter, tem que existir, né? O desejo tem que existir, para depois você trilhar e ir construindo o que você precisa para chegar naquele seu desejo. Então, eu sempre tive muita vontade de trilhar um caminho no marketing, né? Então, para me capacitar, eu sou farmacêutica, sou formada em farmácia e bioquímica, e a minha faculdade não me deu capacitação de marketing e finanças, nada disso, né? Foi uma capacitação basicamente técnica. Então, acho que a primeira capacitação que eu realmente investi tempo e recurso foi numa pós-graduação, para entender o que significa isso tudo de marketing, e fui aplicando esses conhecimentos no meu dia a dia. Acho que esse é um outro aprendizado aí que eu tenho. Porque às vezes a gente lê, estuda, e aquilo fica só lá em cima da mesa, nos livros, né? E eu acredito muito na aplicação da teoria na prática, quando você vê que é uma teoria que foi estudada, que foi desenhada. Então, eu fui aplicando aquilo na minha carreira. Acho que a capacitação também do idioma foi um ponto, assim, que virou completamente a chave, e foi um divisor de águas na minha carreira. Teve um momento que eu decidi que eu queria muito ir morar nos Estados Unidos. Então, aí eu recebi alguns convites da empresa que eu estava. A gente tem uma posição no México. Eu falava, eu quero morar nos Estados Unidos. A gente tem uma posição acima da sua, duas posições, na Colômbia. Não tenho nada contra a Colômbia, adoro os colombianos, mas o meu foco é US. Ah, mas os Estados Unidos vai ser muito difícil, você tem que pegar um país antes. Não quero. Então, assim, às vezes a gente fala não também, né, Alexandre? Quando a gente tem um foco bem já desenhado, é importante, porque aí as pessoas entenderam. Aí veio o feedback assim, ó, para você ser funcionária dos Estados Unidos, o seu inglês tem que estar assim, perfeito, né? Pode ter sotaque, vai ter sempre sotaque, porque somos brasileiros. Mas você tem que ter um inglês de business, não adianta ter um inglês para falar nas férias. E aí eu realmente mergulhei, estudei, vi filme, assisti tudo que eu podia em inglês, e acho que foi uma capacitação que realmente fez diferença para a minha carreira, porque eu queria uma carreira internacional. Uhum. Talvez, né, nem para todos, dependendo aí da carreira que a pessoa quer escolher. Bom, além do inglês e dessa capacitação de marketing, acho que teve a capacitação de liderança. Além dos cursos, que eu sempre fiz muito curso de liderança, porque faz diferença. Às vezes as pessoas falam, ah, mas esse curso eu aprendi quase nada, aprendi só 1 ou 2 itens, porque foi repetição. Não tem problema, é bom ver de novo, porque a É, gente esquece de aplicar. Então, eu fazia muitos cursos e eu aproveitava muito, né, os cursos que eu fazia. E também tem acho que um ponto de desenvolvimento que é chave, que são os feedbacks, as mentorias, não só com gestores, mas pessoas que estão do seu lado. Eu sempre mirava assim na posição que eu queria na próxima, então eu sempre ficava tentando entender como que aquela pessoa
pensava, desenhava o dia dela, como que aquele meu colega planejava, né, as atividades, o que que ele tinha ali que faltava ainda no meu profissional para eu ir atrás. Então, acho que foi um pouco de tudo isso. E finalizei, acho que essa capacitação com a minha ida para os Estados Unidos, porque lá eu adquiri uma visão mais ampla, né, da farma. Achava incrível entender assim como que os cabeças lá em cima desenhavam, por exemplo, a decisão do go, não go, ir ou não ir com um determinado produto para o portfólio. Então, mais estratégias a mais longo prazo. Isso também fez bastante diferença depois na minha carreira. Acho que Ah, basicamente foi isso. bacana. E assim, ficou muito claro que teve muita capacitação, né? Teve muita dedicação, pelo que você comentou aí, de formações que a gente necessariamente tem que buscar. A minha formação também é na área da saúde, eu sou médico e você estava falando aí, é exatamente a mesma coisa, né? Tem conhecimentos que a gente não tem na É. graduação e que a gente tem que correr atrás. E, Débora, uma pergunta aqui isso aqui eu acho que é até um tema para depois um outro momento, uma outra live, mas você acha que é mais difícil se tornar líder sendo mulher? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu não sei se é mais difícil, porque eu só sei ser líder mulher, né? É, Então eu não consigo medir a dificuldade dos líderes homens, né? Eu consigo medir a minha. O que eu posso dizer, assim, que sim, tem, claro, alguns desafios que são importantes, que a gente vai encontrando ao longo da evolução da carreira como líder, e que, para mim, o mais importante foi, assim, eu encontrar qual era a minha voz. Porque enquanto a gente fica tentando falar a voz dos outros, a gente não é ouvido, né? Então, eu acho que o autoconhecimento, que para mim foi assim fundamental para eu realmente me estabelecer como uma líder de negócios e mesmo sendo mulher, né? Então, assim, foi esse desafio do gênero. Tem uma passagem que é bem. Posso contar uma história? É claro, rápido. lógico. Tem uma passagem dessa questão de liderança feminina, porque assim, realmente eu nunca tive, acho que eu tive muita sorte até, assim, eu nunca tive um gestor, ou não, eu nunca estive numa empresa que me tratasse com preconceito, ou que tivesse um preconceito aberto contra a minha liderança feminina. Eu realmente tive muita sorte nesse aspecto. Não vivi isso, tá? A gente estava numa viagem, nós fomos todos os executivos para uma viagem de defesa de budget. Então, é uma viagem que a gente vai para apresentar o negócio do país, né? Quantas pessoas a gente precisa ter na organização, qual é o investimento que a gente quer para os próximos anos, qual é a venda de todo o portfólio que a gente vai oferecer em troca. Então, é uma negociação pesada, é uma negociação importante. Eu digo que é uma das mais importantes para todos, né? Porque todo mundo está sendo discutido ali. E eu fui com o meu gestor e mais 3 colegas, todos executivos, todos líderes de BUs. E estava tudo ótimo, a gente se dava super bem, a gente trabalhava super bem juntos, alinhamos todas as apresentações, todos os detalhes, tudo perfeito. Chegamos lá de manhã, aí eles falaram assim, a gente vai jogar bola. Eu falei, bom, bola eu não jogo, então eu vou fazer compras, né? Eu vou fazer compras, a gente se encontra mais tarde e a apresentação é no dia seguinte. Perfeito. Tudo perfeito, tudo. Chegou na apresentação, a dinâmica não era a que a gente combinou. Então, assim, já mudaram a ordem da entrada de um e de outro. E eu, assim, fiquei naquele sofrimento. Falei, gente, eu não entendi nada do alinhamento. O que será que aconteceu? Aí acabou, felizmente deu tudo certo. Aí acabou, eu falei, gente, o que aconteceu, né? Nós mudamos tudo. Aí eles falaram, você não estava no futebol. A gente mudou no intervalo do futebol. A gente começou a pensar que era melhor aqui e ali, e você não estava no futebol. Então, assim, esses desafios, eles vão vir. Porque, assim, eu não vou me meter no campo de futebol, mas eu preciso deixar claro que se a gente for mudar um slide, não pode ser no futebol.
né? E é difícil, porque ninguém faz essas coisas assim, pensando, a gente vai mudar no futebol porque a Débora não vai. Não, foi realmente ocasional, né? E esse é um outro aprendizado também para a carreira de todos. Relacionamento, contato, interação. É tão importante quanto conhecimento técnico. Assim, porque é dos relacionamentos, né? Vem daí que a gente também vai construindo confiança entre pares, confiança com gestores. Então, se tem um investimento que vale, pessoal, é investir nos relacionamentos interpessoais dentro das suas empresas, com seus colegas e fora também. Né? Eu acho que essa sua fala, pegando esse gancho, Débora, eu inclusive uso muito esse slide nas minhas apresentações, treinamentos, cursos que eu falo, que é um slide que ele fala sobre duas competências que, na minha opinião, são fundamentais, é credibilidade, você conseguir construir credibilidade entre os seus stakeholders internos e os externos também, e se tornar relevante, né? Você se Com tornar certeza. relevante. Então, essas duas competências, para mim, não são fáceis de você construir, porque isso daí demanda energia e uma série de outras coisas, mas são coisas que definitivamente faz você se diferenciar. Débora, vamos falar um pouquinho agora desse mercado de oncologia, se você olhar esses 20 anos, essa transformação que teve na oncologia. E aí eu queria falar uma questão que eu tenho observado bastante. Quando você pega, vamos pegar os 10, 15, 20 anos atrás, você tinha um lançamento de oncologia, aí daqui a uns 3, 4, 5 anos surgiu uma nova molécula. Agora você lança um produto, daqui a 3 meses seu concorrente lança um produto que é o Me Too, ou às vezes até melhor do que o seu. Então, no ano você tem 5, 6 lançamentos na oncologia. O que você percebeu dessa mudança que tem uma série de aspectos que envolvem isso e vários aspectos estão envolvidos e vem cá, mas como é que a gente vai pagar toda essa inovação, né? Porque a gente tem que olhar, de um lado, é simplesmente maravilhoso essa revolução que a oncologia está trazendo, com medicina personalizada, e que eu costumo falar que a ciência ela não para, né? A ciência está sempre trazendo Ainda solução. bem. Ainda bem, né? E o grande desafio é saber como é que a gente faz para essas soluções chegarem nos pacientes, né? Porque o conceito de acesso é paciente usando o produto Com efetivamente. certeza. Como é que você vê essa evolução toda desses últimos 20 anos? Então, assim, a parte boa é que teve evolução, né, Alexandre? Porque a gente ainda lida com uma área e com doenças. Eu falo doenças porque o câncer não é uma doença única, nem um câncer no mesmo órgão é uma doença única, né? São várias doenças. E ainda é muito desafiador. Então, assim, com tudo isso que chegou nos últimos 20 anos, a gente ainda tem o câncer como, né, o grande vilão da humanidade, tá? Então não é suficiente, a gente precisa trazer mais. Precisa trazer mais inovação e a gente tem que entender como que elas deveriam ser utilizadas. O meu ponto de vista é que, infelizmente, se usa ainda muita medicação e se faz muitos exames e muitos procedimentos desnecessários e incorretos. Então, para entrar essa tecnologia toda, o sistema precisa entender que não dá mais para fazer por fazer. Vou te dar um exemplo assim que eu fiquei passada. Eu estava no campo esses dias e um médico falou: Débora, quando eu falo que a gente gasta dinheiro à toa, as pessoas falam que eu sou, né, que eu sou mão de vaca, que eu não quero liberar verba. Chegou aqui uma prescrição de quimioterapia pesada, combinada com vários outros esquemas, né, de medicação, para uma paciente com 99 anos. A paciente não aguentaria nenhum comprimido de Tilenol, ela está tão debilitada. Como que um médico me... Então, assim, só para trazer o exemplo de que realmente a gente precisa de um sistema mais educado nesse sentido, né? E não tenho dúvida nenhuma de que também
as indústrias, de maneira geral, também precisam encontrar um ponto médio melhor de negociação, de inclusão, né, dessas terapias. Eu acho que a gente tem bons exemplos, né, que aconteceram, inclusive no nosso país. Eu também fiz parte de alguns deles e provavelmente muitas pessoas aqui fizeram de outros, onde sim conseguimos incluir grandes inovações para toda a população brasileira. Né? Uhum. A gente tem programas do governo, por exemplo, brasileiro, que são incríveis. Então, tem o programa de AIDS, por exemplo. Tem outros programas que são desenhados para tratar todo mundo. Né? Então, eu penso que na oncologia a gente tem essa oportunidade, talvez, com o Sim. governo lá na frente, de pensar na oncologia como um programa. Porque enquanto É. a gente ficar trocando, tentar colocar um produto dentro de uma PAC, dentro de processos que são travados, infelizmente a gente vai avançar muito devagar. Mas esse sonho de ter um programa de oncologia é até um projeto de um médico aí bem amigo meu, que ele tem divulgado isso aí um pouco e eu tô com É. ele nessa. Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque quando a gente olha o sistema de saúde como um todo, e aí pensando quem que está envolvido, e aí inclusive os pacientes, os cuidadores e principalmente quem está lá na ponta, que são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, o que que eu vejo? Eles têm um entendimento muito superficial do sistema de saúde, de como que ele funciona. Uhum. Então, eu, por exemplo, tenho uma frase que eu sempre venho falando, pessoal, o SUS não é gratuito. Não existe gratuidade no SUS. O SUS ele é financiado através de arrecadação tributária. Todos Sim, nós pagamos impostos. Ricos, sim. pobres, pequenas empresas, grandes empresas, todo mundo está pagando algum tipo de imposto que cotas partes desses impostos servem para financiamento do SUS. Então, quando a gente começa a entender que esse sistema ele não é gratuito, a gente começa a entender, opa, eu tenho que cuidar melhor disso e usar melhor os recursos. Porque tudo que é de graça, né, Débora, a gente acaba utilizando muito mal. Essa que é a grande verdade. E quando a gente vai para a saúde suplementar, é uma outra realidade também, porque todo o desperdício que existe na saúde suplementar, e desperdício de todos os tipos, Sim, é, exames desnecessários, né, procedimentos, fraudes e tudo mais que acontece, isso bota muita pressão de custo e que, de uma outra forma, isso é repassado para a ponta. A operadora não sim. segura nada, ela fala, beleza, a É, gente reajusta 10, 15% e segue a vida. sim. Então, eu acho que esse entendimento de trazer uma maior educação para quem é usuário, para quem que está lá na ponta, o pessoal operacional, porque não adianta ficar falando de modelos de remuneração, formas de financiamento no C-Level, porque o Sim, C-Level não está com a caneta na mão e não está sim. utilizando. Né? Então, acho que esse é É. um ponto é, que é legal. E aí, pegando aqui, Débora, já que você comentou nas APACs, que eu acho que é um ponto muito interessante, porque quando a gente olha a questão do modelo de financiamento da oncologia no sistema público de saúde, no SUS, ele é um sistema financiado, a grande maioria, pelas APACs, e a gente tem hoje, quando olha o grande desafio da inovação na oncologia, é o medicamento caber dentro do teto do valor da PAC, que normalmente são valores muito baixos. É. E aí, pensando aí, sim, você comentou bem, o que seria um programa, né? Será que deveria ter compra centralizada e não ter modelo de APAC? Qual que seria o melhor cenário pensando numa possibilidade de trazer mais equidade para o paciente do SUS e do paciente da saúde suplementar? Porque quando a gente olha hoje, praticamente 98% dos pacientes do SUS são tratados com quimioterapia, né, que é uma diferença muito grande para a saúde suplementar. Qual que seria um modelo que eu sei que é difícil falar, mas será É. que existe um modelo A que pergunta de US$ 1 milhão. consiga trazer algum tipo de equidade para o sistema público de saúde? Eu penso assim, primeiro só falar assim, falando da quimioterapia, eu sei que tem várias pessoas aqui, né, que são de oncologia provavelmente, mas a quimioterapia, mesmo a quimioterapia clássica, aquela antiga mesmo, que foram as primeiras, né, a serem lançadas
para o tratamento do câncer, elas ainda são muito úteis, né? Então, assim, tem doenças que elas são curadas com a quimioterapia. Então, acho que também, só para a gente desmistificar um pouco, o fato do SUS usar muita quimioterapia não é de todo ruim, né? Porque tem algumas doenças que realmente precisam da quimioterapia, Sim. né? Então, vou pegar aqui um exemplo, que é um exemplo que eu trabalho hoje, né, com câncer de ovário. Câncer de ovário, além da cirurgia, que é uma terapia curativa, que realmente faz uma diferença, né, total na sequência da paciente, a quimioterapia é fundamental. Depois você tem outras coisas, mas é fundamental, né? Agora, se tem um modelo ideal para o nosso SUS, eu acredito assim muito nesse modelo onde nós teríamos centros de referências integrados. Então, no mesmo local você trataria esse paciente de forma integrada, para que você pudesse então ter um controle e ter uma organização de custos ali para aquela população que você está tratando. E vários, né, para que você possa ter o paciente ali no local onde ele está. Porque hoje, uma das grandes dificuldades, inclusive até para diagnóstico, que os pacientes voam, né, distâncias enormes para poder conseguir um diagnóstico, para poder conseguir. E aí, para mim, assim, o treinamento da saúde básica para fazer um diagnóstico de oncologia. Então, você tem uma ideia, só fazendo um paralelo, por exemplo, com a vacinação. Tem um pediatra no SUS que não sabe pedir vacinação, que não sabe orientar a mãe para preencher a carteirinha? Não tem. E eles não são infectologistas. Sim. Eles não são profissionais especializados em vacinas. Eles são pediatras. Mas criou-se um programa desde a base para que a população fosse atendida ali quando é para ser atendida ali. Então, acho que com isso nós conseguiríamos reduzir bastante, né, o diagnóstico de tumores mais avançados e certamente economizaríamos um grande dinheiro com isso, né, Alexandre? Então, isso para mim seria assim, nossa, incrível. Uma criança, um adulto, por exemplo, uma mulher no ginecologista e o ginecologista suspeitar de um câncer de ovário. Isso não acontece nem no privado. Né? Tá? Então, para mim, acho que esse pode ser um caminho. Não acredito que só tenha um, mas acho que esse pode ser né? uma ideia. É uma ideia bem interessante, né? Com certeza. Você ter uma rede de atenção à saúde mais integrada, empoderando mais aí a atenção primária, a atenção secundária, né? Eu acho que sim, com certeza é algo bem interessante. E vamos agora navegar um pouquinho agora para pensando no mercado privado de oncologia. Então, assim, um mercado que está em franca ebulição, uma evolução muito grande. E aí, pegando mais uma vez seu histórico aí de 20 e tantos anos na oncologia, quando a gente olhava lá no comecinho, as clínicas de oncologia era aquela administração muito familiar, era o médico oncologista que montou sua clínica para fazer a infusão das quimioterapias e tudo mais. E a gente começou a observar, né, que os grupos começaram a crescer, fusões, aquisições, investidores por detrás de grandes grupos de oncologia. E continua, Então, né? e não para, né? E não para. Não para. Agora um grande grupo de medicina diagnóstica comprando outro grande grupo. E aí, olhando esse cenário, Débora, se você pensar que esse cenário ele gerou um profissionalismo muito maior, hoje, quando você vai discutir com esses grandes grupos, você está ali discutindo com pessoas que estão olhando para o P&L, estão olhando para a margem de contribuição, EBITDA e tudo mais. Você acha que esse cenário ele faz com que a indústria farmacêutica ela esteja ela tem que estar cada vez mais preparada, mais capacitada para poder estar interagindo com esses grandes grupos? Com certeza, Alexandre. Desde que foi o que você acabou de trazer, né? Do entendimento do que se passa, né? Dentro destes grupos,
Tem um ponto também que acho que é bem interessante no desenvolvimento das habilidades, nossas habilidades, né, como indústria, que é um olhar mais estratégico quando você vai lidar com esses grupos do que olhar só para o seu produto. Então, eu trabalho na GSK, né? Sou diretora da oncologia da GSK. Até me falaram que eu tinha que falar isso logo no começo para ser transparente. Então, só para vocês saberem, eu trabalho na GSK. Foi a Jéssica que me orientou que eu tinha que falar isso logo no começo, mas estava ali no convite. E eu já entrei em algumas reuniões com representante, com gerentes da minha equipe, que nós fomos para falar de oncologia e saímos de lá com um projeto de vacinas. Né? Então, assim, porque naquele momento, aquele grupo tinha um interesse enorme, né, em outra área terapêutica, e tudo bem, o cliente tinha aquele interesse lá importante e a gente, o que nós fizemos? Nós viabilizamos aquele interesse e ganhamos um grande parceiro também para oncologia. Né? Então, acho que tem que tirar um pouco esse olhar do produto que você quer vender, quando você está trabalhando com esses grupos, e entender aonde você se encaixa na estratégia desses grupos. Né? E eu posso te falar que eles estão muito abertos, viu, Alexandre, assim, para trabalhar juntos, para construir juntos. A gente tem tido, assim, experiências muito positivas com os grupos. Porque inicialmente a gente tinha um pensamento assim, eles vão ficar muito fortes, muito poderosos, não vai ter negociação, não vai ter abertura, vai ser aquela coisa estabelecida por eles sem conversa, né? Já que o poder está lá. Mas não é o que a gente tem visto. Tá? Não é o que a gente tem visto. Então, além da habilidade de um olhar mais estratégico, sem dúvida nenhuma, a comunicação é importantíssima. Então, não dá para ir para uma conversa com grupos ou com médicos destes grupos, ou com ninguém, na verdade, mas assim, aqui a gente está falando, né, de um impacto maior, sem você realmente trabalhar bem a sua comunicação, trabalhar o planejamento da reunião. Então, isso realmente requer mais habilidade do que antes ir lá conversar com o dono da clínica, né? Sim. E eles estão sempre também trabalhando muito multifuncionais. Então, esse é um outro aprendizado. Com esse modelo novo de grandes grupos, muitas vezes a gente vai para uma reunião com eles também multifuncionais. Então, eu vou com a diretora médica do lado, muitas vezes a gente acaba trazendo o compliance, porque eles também têm um compliance, então os compliances se falam, é ótimo, Sim. porque eles já se alinham entre eles, o que pode, o que não pode. Então, acho que tem esse trabalho integrado entre áreas, lá na ponta, porque antes o trabalho entre as áreas muitas vezes ficava dentro do escritório, né? Sim. E lá na ponta ficava o representante sozinho, ou o GD com o rep, o gerente de produto, às vezes, mas agora a gente tem visto que a integração e as áreas integradas têm ido para frente, têm ido para a ponta. Acho que essa é uma outra habilidade também que a gente pode trazer aqui para compartilhar. Não, perfeito. Eu acho que esse ponto que você trouxe, desse pensamento mais estratégico, para mim é muito importante. Só para compartilhar um pouco o que eu vivenciei, quando eu vim morar em Brasília, eu vim para assumir a diretoria de um hospital privado de alta complexidade, que inclusive a gente tinha um centro de oncologia que depois foi feita aí uma parceria com um grande grupo. E o que eu tinha muito nas minhas interações com a indústria farmacêutica, né? As pessoas chegavam lá, quando conseguiam marcar uma reunião comigo, e falavam, doutor, eu quero saber como é que eu faço para padronizar o meu produto. Aí eu falava, cara, eu não estou acreditando que esse cara chegou até aqui para perguntar como é que faz para padronizar o produto dele. Então, esse ponto que você trouxe, Débora, eu falo muito sobre isso, porque uma das coisas mais importantes é você tentar entender quais que são os desafios do cliente, quais que são as barreiras dele, porque a partir do momento que você consegue fazer boas perguntas, praticar a escutativa e entender quais que são as dificuldades, desafios e barreiras desse cliente,
você, às vezes, óbvio, selecionando bem quais que são as contas estratégicas, contas chaves, você consegue, às vezes, trazer projetos que vão gerar uma conexão muito maior com esse cliente do que Sim, simplesmente como é que eu faço para padronizar meu produto. Então, eu acho que esse nível de habilidade que passa pelo gerenciamento de contas e entender muito bem os diferentes perfis de conta, é, ter um bom conhecimento sobre o sistema de saúde para poder estar, também tem que ter conhecimento, né? sim, Você tem que entender, né, o business, literalmente, com né? certeza. Não é só limitado a É. produto, né? Então tem que ter uma visão muito mais 360 Eu falo, do... quando eu falo isso muito para a minha equipe, quando nós chegarmos no cliente, a gente já tem que ter estudado tanto esse cliente. A gente só vai Sim, perguntar realmente aquilo que não está público, porque hoje, se você pensar, é, tudo que tem disponível, né, Alexandre, de sim, informações, seja na web, ou sejam com pessoas que têm experiências, ou sejam com treinamentos, né? No caso, você trabalha com isso também, não dá para chegar no cliente para entender o cliente, é. né? A Não, com gente já certeza, chega, a gente já tem que chegar lá com o cenário conhecido, né? E com acho que certeza. essa é uma outra habilidade também que eu trago aqui da área de oncologia que é importante, não só para o time gerencial, mas para os representantes, essa curiosidade, essa questão de querer aprender, de querer entender. Antes era mais só a parte técnica, agora a parte técnica é base, então assim, é básico. Cara, se você não souber muito bem, né, sobre a área que você vai atuar, que você está trabalhando, seja doença, seja produto, mercado, concorrentes, nem começa, É, nem vai. Então, assim, estuda primeiro, é, é, né? Eu falo que tem o é, famoso TBC, que é bem super simples, né? é É bumbum na verdade. cadeira, é bumbum na cadeira. Não, Bumbum mas na cadeira e estudo, é isso, né? é. Então, E quando a gente pensa, Débora, nesse cenário do consultor técnico, eu costumo falar muito de um conceito que foi criado pela Tênis por mim, que é o tripé do consultor técnico, que são três competências que, na minha opinião, são essenciais. Essa pessoa ela tem que conhecer muito bem sobre o sistema de saúde, tem que saber bem como é que funciona o SUS, como é que funciona a saúde suplementar, porque são produtos que são acesso dependente e tem que entender como é que funciona as redes de atenção à saúde, modelos de financiamento do SUS, do saúde suplementar, entender a gestão de contas no retail, hospitais, clínicas, CACONs, UNACONs e tudo mais, as operadoras de plano de saúde também, as estruturas verticalizadas, e saber interpretação de estudos clínicos, né, que é uma tecla que eu bato bastante, porque você começa a trabalhar com um painel muito mais especializado, onde são médicos que eles querem, às vezes, entrar no detalhe do estudo, entender questões que muitas vezes estão além do material promocional, e como é que esse consultor ele consegue estar dialogando e levando essas informações. E eu falo muito da interpretação dos estudos clínicos, porque fica muito aquela questão, né, Débora, que o pessoal fala, vem cá, o que que vem antes, né? O ovo ou a galinha? O que que vem antes? A demanda ou o acesso? Eu cheguei numa. Né, tem sempre essa questão: o que, que vem antes, demanda ou acesso? Eu cheguei a uma conclusão que a demanda vem antes do acesso, porque se você não tiver uma demanda, não vai ter acesso. Né? Então, e a demanda, ela começa pela prescrição. Né? Se o médico não tomar a decisão de prescrever aquele produto que ele está convencido que aquela é a melhor opção, ou é uma boa opção para o paciente, não adianta ter acesso ao medicamento incorporado, que nunca vai acontecer essa geração da demanda. Qual que é a sua opinião sobre esse conceito desse tripé do consultor técnico? Você acha que faz sentido? total, Alexandre, total. A gente até conversou um pouquinho, né, antes, né, e você falou um pouquinho desse tripé. Faz total sentido, com certeza. O conhecimento da área de acesso pelo time de demanda é fundamental, até para poder trabalhar melhor junto com os colegas, né? E juntos desenharem qual é a estratégia dentro de cada cliente. Acho que tem isso também que é bastante importante.
porque as estratégias de acesso não são iguais para todos os clientes, né? Então, esse é um outro ponto, que você conhecendo os diferentes clientes, os diferentes modelos, né, de acesso dentro do Brasil, você consegue trabalhar melhor com o seu colega de acesso, se você for da demanda, e se for de acesso, então, né, nem se fala. Então, todo o sentido. Com relação aos estudos clínicos, não tenho a menor dúvida. Então, além de conhecer os estudos clínicos, como é que se desenha o estudo, o que significa a população dentro daquele estudo, qual é a população estudada, hazard ratio, sobrevida livre de progressão. Então, tem uns marcos, né, dentro dos estudos, vou falar de oncologia especificamente, que a gente tem que entender, porque o médico, ele dificilmente ele vai tirar uma dúvida técnica, assim, da conduta clínica dele com o paciente, né? Porque os médicos, em geral, são muito estudiosos, eles conhecem muito. No entanto, não tem ninguém que conheça melhor o produto do que aquele que está com o produto na mão para apresentar para o médico, para mostrar os benefícios. Então, eu tenho participado de muitas visitas com o meu time, até porque a gente está lançando o produto, então eu acho importante, né, estar presente. E a gente vê os médicos, sim, tirando muitas dúvidas com relação ao estudo do produto, né? Não a oncologia de maneira geral, mas ao seu produto específico. Então, faz todo sentido. Eu acho muito bacana quando a gente pode estudar, fazer estudos do estudo clínico já em vida real, né? Assim, ó, isso já é o que acontece nesse estudo deste produto. E não, né, um estudo imaginário. Acho que tem que usar casos reais que são mais efetivos, eu gosto. E Legal. tem um outro, você falou do Gestão de contas. acesso. E da gestão de contas a gente falou um pouquinho, né? Que é essa questão de como você trabalha estrategicamente dentro de uma conta, olhando todos as áreas dentro dessa conta, os caminhos dentro dessa conta, sem deixar de traçar objetivos. Acho que isso também eu queria trazer um pouquinho aqui nesse seu tripé. De repente você põe um pezinho a mais aí, porque eu assim, ao longo do tempo, eu fui mudando um pouco um pensamento que eu tinha no passado, que era o consultor de oncologia está lá para responder perguntas técnicas, né, para o médico. Também. Mas o nosso objetivo ali na frente é fazer uma venda, que pode ser uma venda de conceito, uma venda de um novo paradigma no tratamento de uma doença, uma venda do nosso produto. Então, eu acho que as habilidades de vendedor, elas continuam sendo importantes para a oncologia, né? E eu tenho, né, tive a felicidade de conviver com muitos representantes de oncologia que são incríveis vendedores. E aí eles agregam, na habilidade de vendedor, eles agregam habilidade técnica, habilidade estratégica, habilidade de conhecimento de acesso, o cara voa. O cara voa. Então, essa habilidade de vendedor, que é a comunicação, você entender, ter empatia com o teu cliente, realmente entender o que o seu cliente precisa, né? Para você conseguir formatar, né, para ele o melhor produto, o melhor serviço, para mim, continuam sendo fundamentais, né? Além das outras três. Com certeza. Essa abordagem até sobre essas competências de técnicas de negociação, vendas, isso acaba entrando muito no conceito sobre gestão de contas mesmo, né? Sim. Onde você consegue trazer esses elementos. E deixa eu perguntar uma coisa aqui, Débora. Imagina a pessoa que está assistindo a nossa live aqui, a gente já teve 50 e tantas pessoas aqui conectadas ao Muito vivo, bom. né? Mais de 50 e tantos. Aí essa pessoa olhou e falou, putz, cara, adorei esse negócio de oncologia, quero trabalhar na onco. Qual que são o que essa pessoa deve fazer? Qual que são as competências que ela deve buscar? Qual que seria aí, digamos, um caminho inicial para essa pessoa? Bom, vamos lá. O que eu vou falar um pouquinho assim
do que eu tenho vivido, tá? E o que a gente tem visto, né? Não é impossível, claro, mas o que a gente tem visto é que a pessoa ela vai galgando complexidade, vai ganhando mais complexidade nessa jornada profissional para chegar na oncologia, que é uma das mais complexas. Não a única, claro, tem outras áreas tão complexas quanto a onco. Então, se a pessoa tem um profissional, tem um trabalho em produtos bem simples, acho que um caminho que funciona bem é projetar um pouquinho mais de complexidade para o próximo passo. É mais difícil, é mais raro a pessoa sair de um mercado bem simples, direto para a oncologia. Tá? Então, acho que esse pode ser um modelo aí interessante para fazer desenho de carreira. Um outro ponto que eu sempre trago é assim, contra resultados, não há argumentos, né? Então, esse também é um pouco do modelo que eu construía e a minha liderança, como você falou de liderança feminina, que foi muito em cima de resultados. Então, assim, podem nem gostar de ter uma líder mulher, mas todo mundo gosta do resultado positivo no final do mês, no final do ano e o bônus no bolso. Então, quando a gente realmente entrega, né, um resultado diferenciado, que se dedica, e eu acho que isso realmente faz parte dessa movimentação da carreira também para chegar em áreas mais complexas. Porque a pessoa está ali se destacando. Eu, por exemplo, sou uma líder que estou sempre olhando o pipeline das outras áreas. Eu olho do meu, mas eu estou de olho nos talentos que me cercam. Então, e os líderes estão também. Então, acho que esse é um outro ponto importante. E o interesse, isso acho que é bem importante também, o interesse genuíno de querer realmente ajudar o paciente. Por que eu falo isso? Porque é daí que vem o resultado em oncologia. Se a gente realmente focar nos pacientes que podem ter benefícios com o que a gente tem na mão para vender, a gente arrebenta de vender, porque a gente vai fazer aquilo chegar na mão do paciente, com aquele interesse genuíno, né? Então, isso também é importante. Tem que gostar, né, Alexandre? A pessoa, quer trabalhar com oncologia porque o consultor de oncologia ganha mais do que o consultor de respiratória. Mas passar o dia dentro de um centro oncológico, então, assim, você tem que encontrar felicidade naquilo, né? Você tem que encontrar felicidade naquilo, porque muitas vezes não é nada fácil, né? Não são ambientes, vou dizer, que qualquer pessoa vai curtir ali, né? E a questão da resiliência, né? Você falou que vem primeiro a demanda ou o acesso, pode ser a demanda, mas pode acontecer muitas vezes de você trabalhar muito para uma demanda acontecer, ela acontece e ela nunca vira seu resultado. E isso é uma das resiliências. Outra resiliência, eu já vivi isso, né, em algumas empresas, né? A gente está com o time montado para lançar o produto e o produto não recebe aprovação. Em oncologia, a gente, né, tem que ter muito essa resiliência de entendemos, setback, voltamos, demos um passinho para trás, agora acabou, vamos para frente de novo. Porque senão a gente fica parado. Né? Então, a resiliência, acho que na oncologia é bem importante. E esses contatos, né, Alexandre? Networking, estar em contato, assim, participar de atividades com colegas, porque, de novo, a gente ainda estamos e acho que seguiremos sempre numa sociedade bem relacional, né? Bem relacional. Então, importa, sim, um colega seu que está contigo ali no campo, ver o trabalho que você faz, fala, pô, tem um cara para indicar para a equipe. Né? Isso ainda importa, acho que vai importar por bastante tempo. Sim. Será que eu respondi a tua pergunta? Não, respondeu, foi ótimo, foi muito bom, respondeu. Assim, dentro do que você falou, uma das coisas que eu venho falando bastante
essa questão do propósito, né? O propósito tem que ser muito claro. Então, eu costumo falar assim, você ganhar dinheiro, não quer, isso não é errado, né? Mas tem que ter Não, um propósito claro, né? Que é ajudar os pacientes. Quando você tem essa clareza, o que que eu faço de manhã, né? O que que eu acordo para fazer? Eu vou ajudar pessoas a ter melhores tratamentos, né? E quando a gente olha o paciente, né? Eu costumo falar que não é o paciente, né? É o paciente, é a família do paciente, é todo mundo que está na volta dele. Então, assim, quando você pensa na oncologia, a pessoa que está doente, ela gera todo um halo de pessoas que acabam ficando doentes, sim, outras doenças por causa daquela pessoa, né? Então, você não está só resolvendo a questão do paciente propriamente dito, mas está dos sim, amigos e da família dessa pessoa. E quando você tem esse propósito claro, o resultado ele vira simplesmente consequência, né? Então, sim. eu penso dessa forma com relação a isso. Aí outro ponto que você trouxe é que a pessoa tem que de fato gostar. Não é, tem que estar ali porque é bacana ser consultor de oncologia, o pessoal ganha uma grana, não é isso, né? Tem que gostar. Será que você gosta, né, de estar ali no ambiente de uma clínica oncológica? Pode ser que você não goste disso. A resiliência para mim é fundamental, principalmente quando a gente fala de medicamentos que são acesso dependente, porque acontece exatamente isso que você comentou, Débora, eu já tive essa experiência de você ter equipe gerando demanda, é aquela demanda de prescrição, mas ela não se converte em demanda de caixas de medicamento, porque o produto não tem acesso. Isso gera uma frustração muito grande na equipe, porque fala, cara, mas eu estou conseguindo convencer, mas não está virando, então essa resiliência, É. ela também é muito E importante. essa habilidade do trabalho em equipe, né, Alexandre? Mas trabalho em equipe de verdade. Não é Sim, assim, a minha prescrição não virou resultado, então a culpa é do acesso. Isso não é trabalho de equipe. Assim, trabalho em equipe de verdade é o grupo ter o mesmo objetivo, celebrar quando vira resultado e trabalhar junto quando não acontece, né, é, sem culpados, assim, aquela questão realmente da interdependência de uma área com a outra. sim, É desafiador, claro que cada um vai ter os seus objetivos individuais, isso faz parte, mas realmente esse trabalho integrado com colegas, com áreas que vão além do acesso, né, com os MSLs, com a área sim, médica, isso para o representante de oncologia é fundamental. Se sim, o cara trabalhar sozinho, cara, a gente não chega nem trabalhando juntos, é, imagina sozinho, é né? verdade. Eu É, falo, não sei se você sabe disso, mas teve uma ASCO, a ASCO, acho que todos sabem, mas vou falar, é o maior congresso de oncologia do mundo, né? Acontece anualmente nos Estados Unidos, em Chicago, já nos últimos 15 anos, acho que já foi em Chicago. E teve uma ASCO que eles lançaram uma campanha que era sabedoria coletiva. E aí eles trouxeram muito forte essa campanha de que para o câncer não adianta você tentar sozinho, você tem que ter grupo, você tem que colaborar, você tem que trabalhar em conjunto, que é a única saída e possibilidade, né, para a sim, gente combater esse vilão aí. sim. Eu acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, porque o trabalho do consultor, de uma forma geral, não só o de oncologia, o lobo solitário ele não consegue evoluir muito, né? Aquele cara que não consegue fazer as coisas com as equipes, né? Então, esse envolvimento com a equipe, esse trabalho cross-functional, ele é super importante, né? Não é tipo, não é o meu negócio, é o nosso negócio, e Sim, como que eu sou capaz de estar construindo as alianças internas, as alianças externas, de uma forma bastante legítima. E isso não é fácil, né? Porque tem um trabalho de muita inteligência emocional, capacidade de influência muito grande com as pessoas, e isso é um ponto que você trouxe que para mim é um grande diferencial, né? Você consegue ver nitidamente as pessoas que têm melhores resultados são as pessoas que conseguem trabalhar nesse formato, né? com certeza. De conseguir engajar o time de Medical Affairs, os MSLs, a equipe de acesso, quando tem o pessoal da área comercial, ele consegue engajar isso muito bem.
Então, acho que esse ponto que você trouxe realmente é muito importante. E é Débora, bacana porque você treina também essa habilidade com os seus pares e você usa essa habilidade com os seus clientes também. sim, Porque, da mesma forma que engajar um par, você não tem autoridade hierárquica sobre ele, você também não tem autoridade hierárquica sobre o seu cliente. Então, você acaba desenvolvendo essa habilidade e ela vai te ajudando também, né, no engajamento dos clientes. Acho que isso é bem, bem legal. Débora, a gente já está quase caminhando aqui para o final, porque dá 1 hora derruba essa live. Eu queria, Ótimo! eu queria te pedir para você fazer as mensagens finais. Você quer deixar alguma mensagem aqui para o pessoal que nos acompanhou até agora, por favor? Olha, primeiro agradecer, né, a presença, agradecer o pessoal interessado. Eu fico muito feliz de ver tanta gente interessada em oncologia, porque precisa muito ainda. Precisa de muitos profissionais engajados, que queiram, né, trabalhar nessa área. Então, isso eu acho que a minha mensagem é essa, de agradecimento. Uma mensagem, não desanimem, não se desestimulem, né? Porque esse período que nós vivemos agora, infelizmente, né, nessa pandemia, ficou mais desafiador para quem não é da área de oncologia entrar nas vagas de oncologia. Mas eu tenho fé e acredito que a gente vai evoluir e esse mercado também vai voltar a aquecer novamente, tá? Então, acho que essa é uma mensagem. Corram atrás dos seus sonhos. Sonhe. Falo, sonhar pequeno e sonhar grande, não dá o mesmo trabalho, Alexandre? Então Exatamente. vamos sonhar grande. Por que a gente vai ter o mesmo trabalho, gastar a mesma energia e sonhar pequeno, né? Então vamos sonhar grande, então sonhem, corram atrás dos seus sonhos. Vocês podem tudo. Podem tudo. Essa é a minha mensagem. E eu quero deixar uma mensagem de oncologia rápida aqui, pode? Claro. A mensagem de onco é o seguinte: não vamos mais falar que o paciente perdeu a luta contra o câncer. Sabe por quê? Porque quando o paciente perde, quando ele não consegue mais ser tratado, a sociedade é que perdeu a luta, né? Porque nós não conseguimos trazer a medicação rápido o suficiente, o médico não conseguiu uma opção terapêutica eficaz o suficiente. Então, não vamos colocar esse burden, esse peso, como se o paciente tivesse que ser mais forte do que o câncer, né? E vamos nos esforçar cada vez mais para que ele ganhe, tá? Então, eu Legal. estou tentando desmistificar essa questão da luta do paciente contra o câncer, porque realmente eu acredito que isso é penoso para os nossos pacientes. Perfeito. Linda mensagem, Débora. Obrigado por você nos compartilhar essa mensagem que é linda. Eu acho que é um pensamento que todos nós temos que ter, né? O que a gente pode fazer para acelerar tudo que envolve esse paciente para que ele possa ser tratado da forma adequada. Aí. Débora, eu queria te agradecer muito pela sua gentileza, por esse seu Imagina. tempo aqui conosco. Foi enriquecedor para todos nós. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Pessoal, muito obrigado pelo interesse que vocês tiveram no assunto. E até uma próxima. Débora, brigadão. Bom descanso aí para você. Você E até também, uma próxima, Alexandre. gente.